queridos, graça e paz, que Deus abençoe muito a sua vida, a sua noite. E eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês o último episódio da série Desafios da Conquista, aprendendo com a conquista da Terra Prometida. O pastor falou que nós estamos fazendo aqui um IPJ Flix. Então hoje é o último episódio, o último ato dessa nossa série tão abençoada. Nós tivemos aqui 3 conversas. A primeira foi sobre a batalha e os seus princípios, o início. Eu trouxe uma perspectiva de Josué no primeiro capítulo. O segundo episódio foi com o nosso pastor Nil, Fundamentos da Vitória. Ele trouxe uma ideia sobre a santidade, sobre o poder de Deus. O terceiro, que foi semana passada, as estratégias na batalha. E é interessante porque o pastor trouxe essa perspectiva sobre algumas estratégias que podemos ter dentro de uma batalha. E hoje, para encerrar essa série de quarta-feira, eu quero que você preste muito atenção nessa pergunta. Eu vou nortear o nosso estudo hoje dentro de uma pergunta. E a pergunta é: como preservar as conquistas? Se você tem possibilidade de anotar essa pergunta, eu quero que você anote, abra um bloco de notas no seu WhatsApp, onde você estiver aí, e anote: como preservar as conquistas. Hoje nós encerraremos essa série, que foi uma bênção para a gente, que trouxe diversos aprendizados para o nosso coração. E para responder essa pergunta, eu pensei em 3 respostas rápidas, rapidinho mesmo, para mim e para você. Primeiro eu pensei assim: para responder como preservar as conquistas, nós aprendemos muito sobre conquistas. Nós aprendemos sobre vitórias, sobre estratégias, sobre a santidade, sobre o poder de Deus. Mas como que a gente preserva tais conquistas? Como que a gente mantém uma caminhada vitoriosa? A primeira resposta que eu percebo aqui, e eu já peço que você abra sua Bíblia em Josué 23, nós iremos passear por alguns textos de Josué e um pouquinho de Juízes também. Mas a primeira resposta que eu tenho aqui é olhando para o passado. Isso mesmo, para que você preserve as suas conquistas, para que você preserve as suas vitórias, você deve ter olhos para o passado. Por que eu digo isso? Porque no capítulo 23 de Josué, do versículo 6 a 11, nós temos aí uma característica muito interessante sobre essas preservações das conquistas. Vou ler com vocês do versículo 6 até o versículo 11 do capítulo 23, que diz assim: Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Preste muita atenção no versículo 8. Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Versículo 11, para a gente encerrar esse bloco. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Que maravilha de texto. Que maravilha de texto, porque eu percebo a concretização de uma grande parte das conquistas que foi prometido a esse povo. E eu percebo que para eu conseguir responder essa ideia da preservação de uma conquista, eu preciso muito, extremamente, falar para você e para o meu coração que eu preciso olhar para o passado. Basicamente aqui Josué está falando assim: ei gente, olhem para o que Deus fez. Olhem para o que Deus fez. Do primeiro versículo até o 5º, eu não quis ler aqui, há uma introdução, um aspecto meio introdutório de Josué,
dessa caminhada para o fim, né? Nós temos aqui um repouso de Israel. Israel já chegou na Terra Prometida. Josué é velho e ele diz e fala: sou velho, olhem para aquilo que Deus fez com a gente. Promessa cumprida. É interessante como esse aspecto de olhar para o passado é extremamente importante em Josué. Na primeira pregação que eu fiz aqui, do primeiro episódio nosso aqui, sobre os inícios, eu peguei Josué novinho. Eu peguei Josué pegando o lugar de Moisés, que já estava para pendurar a chuteira. E agora eu estou pegando um Josué que também está pendurando a chuteira. Isso é interessante, mas ele vai dizer: esforçai-vos, no versículo 6, esforçai-vos para guardar, e não somente guardar, mas cumprir a lei do Senhor. A lei, o aspecto de lei aqui, é um aspecto de passado. É a lei de quem? De Moisés com o Senhor. É um aspecto muito de passado, então eu quero que você guarde muito bem isso. Para que você concretize e caminhe em vitória, você precisa ter bons olhos para o passado, para aquilo que Deus já fez em sua vida. E eu te pergunto, o que Deus já fez em sua vida? Eu quero que você pense nisso. O que Deus já fez em sua vida? A gente não para, a gente não pensa, a gente olha para o passado e fica só no saudosismo, mas não lembra o quanto Deus já fez de maravilhas entre nós. E eu pergunto, como Deus caminhou com você até 2020? Quem é você em 2020? Olhe para trás, pense. Igual Josué chacoalhou o povo e falou assim: gente, vamos olhar como fizestes até o dia de hoje. Deus nos guardou, Deus nos livrou, Deus caminhou com a gente, Deus pelejou por nós, sempre no passado. Olhe para o nosso passado, como o passado é glorioso. Eu não sei como foi seu passado. Talvez cheio de marcas. Talvez cheio de trauma. Cheio de dor, de sofrimento, de angústia, de peleja. Eu não sei. Mas o que eu aprendo com Josué aqui é que você tenha bons olhos para o passado. Para que você olhe para esse passado e esse passado afete o seu presente e o seu futuro. Essa é a minha oração. Eu gostei muito da frase de domingo do pastor. Ele disse assim: algumas pessoas falam que viver de passado é museu. É clássica essa, né? Mas ele disse um negócio muito legal. Ele falou assim: claro, é museu, mas o museu é tão lindo. O museu é tão belo. Nós aprendemos tantas coisas com o museu, tanta história. E aí eu pensando um pouquinho sobre essa ideia do passado, me veio dois problemas escrachados já quando eu e você olhamos para o passado. E eu dei o nome para esses problemas de síndromes. Tem duas síndromes aqui que eu consigo encontrar nesse olhar para o passado. A primeira delas é ignorar totalmente. E aí agora eu estou falando para a minha geração, 30 anos para baixo. Há um grande problema com a nossa geração que olha para o passado ou olha para as pessoas que estão olhando para o passado e a gente vira e fala assim: tô nem aí, não é assim mesmo. Apaga totalmente da mente. Há um grande problema disso, porque nessas pessoas, da minha geração principalmente, a gente apaga o passado. A gente apaga as vitórias do passado de pessoas que caminharam com Deus, que se esforçaram, que batalharam, que fundaram essa igreja, que fundaram outras igrejas, que hoje a gente vira e fala assim: mas isso é passado, não importa mais. Queridos da minha geração, e se você também é um pouquinho mais velho, não tem problema, e tem esse problema também de olhar para o passado e não deixar muito, pare com isso. Aprenda com Josué, olhe para o passado com bons olhos e traga para o seu presente como bênção do Senhor. Louvado seja Deus por isso. O passado tem o seu lugar, tem a sua importância. Você fez muita coisa nessa igreja, você fez muita coisa na caminhada cristã, você ainda tem feito, mas você fez muita coisa antigamente. Louvado seja Deus por isso. E esse é um problema da nossa geração. Agora a segunda síndrome, você achava que eu ia falar só da minha geração, né?
É a idolatria do passado. É quando a pessoa realmente quer viver no passado. E aí dá exemplos bestas até, por exemplo. Por exemplo, a gente, falando até de brincadeira aqui, a gente gosta muito do fundo escuro, a minha geração. Mas às vezes é um conflito de escuro, branco, de escuro, branco, de escuro, branco, tá claro, tá escuro, tá com fumaça, tá com... É um conflito. A gente dá risada aqui, a família do Nil aqui, que a gente está aqui, a gente dá uma risada porque é assim. Mas a gente entende, a gente que está aqui entende que isso é supérfluo. A gente entende que isso é passageiro. Mas tem muita pessoa vivendo agarrado com o passado. Sendo que o texto vai dizer, grude na presença de Deus. Ame ao Senhor, traga o passado com bons olhos, isso é equilíbrio no Senhor. Cuidado, gerações, para que a sua idolatria não seja, ai, como foi bom no passado, ai, que delícia que foi o passado. Nossa, nós fazíamos tais coisas, nossa, nossa igreja fazia isso, nossa, a gente fazia isso, nossa, a gente pensava nisso. Queridos, o passado não vai voltar, acabou. Acabou. Eu fico imaginando, até na questão de Josué, quando ele pega o povo, e o povo vira e fala assim, mas cadê Moisés? Cadê o passado? O passado era tão bom com Moisés? Agora tem Josué, fazer o quê? É Josué, é isso aqui, é o presente. Trabalhe com os seus olhos, trabalhe com a sua mente, para que ou você não vá para o extremo de jogar o passado totalmente no lixo, ou o extremo de virar e falar assim, o passado foi perfeito e nunca mais vai voltar no presente. Quer responder como preservar as conquistas? Tenha bons olhos, olhos equilibrados para o seu passado. Mas a segunda coisa que eu aprendo com esse texto, no capítulo 24, um pouquinho mais para frente, você pode folhear sua Bíblia, é que para eu preservar minhas conquistas, eu ao mesmo tempo que eu tenho que olhar para o passado, eu preciso olhar para onde? Para o presente. Você ainda vive. Você está respirando nesse exato momento. Tudo bem que está um caos em volta, mas você ainda vive. Você está aí, você ainda tem vida. Você ainda pode influenciar pessoas, você ainda tem vida dentro de você. Então vai e faça. E é interessante que no capítulo 24, que nós temos aqui, de Josué, ele vai trazer o povo. É muito interessante o capítulo 23 e 24 de Josué, porque ele está trazendo o povo para perto, os líderes, os anciãos, os chefes, a galera ali do povo, todo mundo junto. E ele começa a dialogar com eles, uma história linda, mostrando o passado. E aí agora ele traz um presente. Agora, pois, versículo 14, acompanhe comigo. Agora, pois, neste momento, tempo presente, o que vocês devem fazer? Temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, cuja a terra habitais. Eu, a minha casa, serviremos ao Senhor. Agora, pois, presente, agora, pois, aonde encaixa o seu passado? Trouxe o seu passado com bons olhos? Olhou os feitos da sua juventude, da sua infância? Agora mude, agora, pois, faça uma renovação com Deus. O chamado de Josué para o povo aqui é de renovação. Agora, pois. E essa renovação tem 3 aspectos. Tema ao Senhor, sirva ao Senhor e incline o coração ao Senhor. Você quer ter uma renovação com o Senhor nesse exato momento? Junte sua família e após o culto vira e fala assim, Deus, eu quero temer mais o Senhor. Deus, eu quero servir mais ao Senhor. Deus, eu quero prostrar o meu coração no Senhor. Assim começa a renovação.
Josué chama todo o povo e diz: servir com integridade, com fidelidade, tirem os deuses, a nossa casa servirá ao Senhor. Então respondeu o povo no versículo 16: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir. Olha que interessante passado, Ele quem nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, foi Ele quem expulsou diante de nós todas essas pessoas, o amorreu, o morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Quer servir a Deus, submeta o seu coração, as suas vontades, o seu planejamento, o seu dinheiro, a sua casa, os seus filhos ao Senhor. Isso é renovação de voto no Senhor. Queridos, você conhece gente que nunca faz uma autoavaliação? Nunca para. Parece um trator, parece uma máquina. E trabalha. E você pergunta por que está trabalhando, não sei. Trabalha. Aquele filme antigo do Charlie Chaplin, né? Que ele fica rosqueando e tal, tempos modernos. E você trabalha e não pensa, não reflete, não tem uma autoavaliação de como está a sua vida. A renovação de um voto é pensar assim: como a minha vida está hoje. E a pandemia trouxe um tempinho para a gente pensar, né? Você talvez está aí 4 meses já, 5 meses dentro da sua casa. Pense, renove os seus votos com o Senhor. Sabe como? Temendo ao Senhor, servindo ao Senhor, amando ao Senhor. Mas sabe qual que é o problema da nossa sociedade? É que nós queremos transformação, nós queremos renovação sem o serviço ao Senhor. Nós queremos transformação, nós queremos mudança sem o amor e a paixão no Senhor. O chamado aqui é que você realmente busque de todo o seu coração. Como disse Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, de toda a renovação da sua alma. Está precisando de renovação? Está precisando de renovo? Busque no Senhor. Deus é o Deus que restaura. Deus é o Deus que confronta o seu pecado, que muda, que traz você para perto e diz: eu te aceito assim. E assim o povo inteiro disse: nós vamos servir ao Senhor. Nós queremos fazer uma aliança. Ao nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim naquele dia Josué fez uma aliança com o povo. Que maravilha de renovação. Talvez a volta da pandemia seja um momento desse. Talvez nesse momento na sua casa, no seu quarto, na sua sala, seja um momento desse que você vai pegar os seus filhos, você vai chorar e falar: o papai errou contigo, a mãe errou com você, eu errei com a mãe, e todo mundo errou com todo mundo aqui. E aí a restauração, a renovo, todo mundo se quebranta por causa do Evangelho, que é um Evangelho que muda, que transforma em Cristo Jesus. Sócrates falava uma frase muito interessante: uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Lembre-se disso, uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Quer mudar o seu presente? Renovação no Senhor. Novos sorrisos, novos começos, novas amizades, novos caminhos, novos relacionamentos, novas alianças. Perdão, a palavra perdão sendo doada para todos. Passado, presente e agora nós caminhamos para o futuro. Quer continuar trilhando o caminho da vitória? Eu quero que você olhe para o futuro. O problema aqui é que nós temos um mau exemplo. Até aqui estava tudo tranquilo, o povo cheio de força virou e falou assim: nós serviremos ao Senhor sempre, Ele será o nosso Deus. Que Balaíns, o quê? Que não, nós queremos o Senhor, nós queremos o Senhor. O problema é que em Juízes 2, eu já peço que você abra, vai dizer assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor. Beleza, a geração não conhecia o Senhor. Qual era a responsabilidade daquela geração que estava dando uma geração para a terra? Qual era a responsabilidade dessa geração? Mostrar o passado, mostrar o presente, como é amar e servir e temer ao Senhor, para que essa nova geração faça o quê? Faça a mesma coisa.
Mas o texto vai continuar. Eles não conheciam ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel, queridos. O pessoal não contava a história no Egito. A travessia do mar. Que isso? Coluna, tudo. Eles não contavam. Sabe o que acontece? É porque o passado está ou esquecido. Nesse caso ele está esquecido. O pessoal não queria mais comentar sobre o passado. Está num lugar errado. Então, no versículo 11 de Juízes 2, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram a Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoravam e procuravam e provocavam o Senhor a ira. Acabou. Sabe por quê? Porque o passado e o presente não foi repassado. É basicamente isso. Mostre aos seus filhos, mostre aos seus amigos o Deus que você serve. Mostre o passado no Senhor, se você tem um passado no Senhor. Mostre o presente no Senhor, como Ele é poderoso na sua vida, para que as pessoas comecem a olhar para você e falem assim: eu quero o Deus desse passado, desse menino. Eu quero o Deus do presente desse menino, porque esse Deus é muito bom para com ele, porque no meio da pandemia ele está ainda rindo, ele ainda está feliz, ele está compartilhando do amor de Deus. Eu quero esse Deus. Por quê? Porque nós colocamos o passado num bom lugar, o presente num ótimo lugar e um futuro num bom lugar. Porque nós sabemos que um dia Cristo irá voltar e tudo mudará. Está precisando de uma renovação no passado, no presente e no futuro? Esse é o Deus que restaura. Depois disso, os juízes foram levantados, profetas, homens de Deus, bocas de Deus. Mas a grande oferta foi em Cristo. A renovação completa é em Cristo Jesus. Você tem a renovação completa de Cristo? Esse é o meu pedido. Para que Deus toque o seu coração hoje. Para que a renovação completa do seu passado, presente e futuro esteja na mão de Deus. Eu lembrei de uma história quando eu estava montando esse último episódio do IPJ Flix. Da história do seu João, o reverendo Lindório, Ronaldo Lidório, da nossa igreja. Talvez alguns aqui conheçam até essa história. Mas essa história impactou muito a minha vida. Eu quero contar um pedacinho dela para vocês. O reverendo Lidório, ele é um missionário da PMT. E ele viaja, tudo que tem mata ele vai. Ele entra nesses matagais aí e vai pregar o evangelho do Senhor Jesus. E numa dessas aí, ele foi pregar, não lembro se era Amazonas, mas eu sei que ele ia embrenhar aí na mata, 4 dias de viagem e 3 para voltar, junto com um guia. E nessa viagem, interessante, porque ele falou assim: eu quero ir lá, porque eu sei que tem algumas aldeias que nunca ouviram o nome de Jesus, eu quero chegar lá. E aí eles chegaram nas aldeias. Chegaram lá, 30 índios, mexendo, limpando o pátio, com a vassourinha, tudo bonitinho. E aí eles chegaram e tal, e aí o Ronaldo falou pro seu guia, que era o intérprete também, falou assim: fala com eles, né? Tal. Aí os índios falaram: pode chegar, vem junto aqui com a gente, pode vir. Aí o Ronaldo chegou um pouquinho mais próximo, e eles perguntaram: e aí, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer um culto. O Ronaldo falou: como assim um culto? Um culto? É isso mesmo. Mas vocês são crentes em Jesus? Aí eles viravam assim: louvado seja Deus, isso mesmo, amém. Ele brinca até que eles eram assembleianos. E aí eles pegam fogo e viram e falam assim: sim, nós somos crentes em Jesus. Você não é? Falou: não, sou sim, eu vim aqui para pregar o evangelho de Jesus. E aí ele ficou meio embasbacado, ficou pensando, ficou olhando, falou assim: mas não é possível, 4 dias de viagem até aqui para chegar, eu imaginei que nada ia ter acontecido aqui. E aí ele vira e pergunta, fala assim: mas qual agência trouxe o evangelho para vocês? Agência? A gente não conhece a agência. Qual missionário? Não sabemos que missionário. Mas quem trouxe Jesus para vocês? Sim, seu João. Seu João trouxe Jesus para a gente. Ele mora um pouquinho mais para frente. E o Ronaldo Lidório falou assim: eu preciso conhecer esse homem. Chegou na casa do seu João, aquelas casinhas de palafita. E chegou lá, na hora que ele chegou bem pertinho, ele viu um homem bem idoso, com uma Bíblia na mão, toda surrada a Bíblia. Ele se esforçando para ler, colocando a Bíblia bem pertinho.
E aí ele virou e falou assim, seu João, o seu João se assustou e falou, tudo bem? Ele falou, não se apresse, fique tranquilo. Eu sou o missionário Ronaldo Lindor e eu vim aqui para conversar com o senhor. Aí ele falou, não acredito, não acredito. E aí o Ronaldo contando, falou que o seu João chegou na janela, gritou, Maria, chama os meninos que o missionário de verdade chegou. Aí ele disse assim, que aquilo marcou o coração dele profundamente. Porque o Ronaldo estava ali com sustento financeiro, com a melhor bota de trilha, com tudo. E ele era um missionário de verdade. E o Ronaldo continua a conversa e fala assim, missionário de verdade é o senhor. Me conta um pouquinho da sua história. Agora resumindo para a gente encerrar. Porque eu quero contar essa história. O senhor João ouviu numa conferência missionária que alguns povos não conheciam Jesus. Ele levantou a mão e foi. Junto com a família e com os filhos. 4 filhos. E foram para o meio da Amazonas. Pregar o nome de Jesus. Chegando lá, eles começaram a pregar para as aldeias. 6 aldeias se converteram a Jesus. 6. E aí o Ronaldo ficou assim, falou assim, puxa vida, ir para o meio do mato sozinho é um pouco mais fácil, mas com a esposa e com os filhos, com os meninos, ele percebia que aquela casa estava toda surrada, não tinha nada dentro da casa, e aí o Ronaldo perguntou, mas e aí, seu João, como que você faz aqui? Como que os meninos ficam? Aí o seu João falou uma coisa que eu também nunca mais vou esquecer, que tem tudo a ver com o futuro nas mãos de Deus. Ele chegou para o Ronaldo e falou assim, vem cá, Ronaldo, quero contar um negócio para você. Essas crianças têm uma herança. Aí o Ronaldo falou assim, eu não estou conseguindo ver aqui, só se ele enterrou o ouro em algum lugar, eu não estou conseguindo ver essa herança aqui. Aí o seu João puxou um pouquinho mais para o lado e falou assim, a herança que eu estou deixando para eles é aquilo que Deus pode fazer. Essas crianças, esses 4 filhos, viram o poder de Deus. Esse é o futuro que você quer deixar para os seus filhos? Esse é o futuro que você quer deixar para a sua família, para os seus amigos? Uma pessoa que entendeu que a herança que ela deve deixar é o poder de Deus sobre outras pessoas? O seu João entendeu que o passado dele está nas mãos de Deus. Que o presente dele também está nas mãos de Deus com uma renovação. E o futuro dele, principalmente, está na herança guardada em Cristo Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Eu quero orar por alguns pedidos aqui também. Eu quero que você pense muito bem aonde está o seu passado, aonde está o seu presente e aonde está o seu futuro. Eu quero que você ore junto comigo para que haja uma renovação na sua vida nesse exato momento. Vamos orar? Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor falou aos nossos corações. O Senhor trouxe, ó Pai, o passado para esse momento, o presente, o futuro. Ó Pai, nós queremos submeter o nosso passado a Ti. Nós queremos olhar para o nosso passado, para os feitos, para as glórias que já se foram com bons olhos, para que marque o presente, ó Deus. Essa é a nossa oração, Pai. Eu te peço, ó Pai, que nesse exato momento esteja acontecendo renovações nas casas, ó Pai. Pais com os filhos, irmão com o irmão. Que a renovação da Tua graça em Cristo Jesus, que salva, que perdoa, que limpa, esteja acontecendo nos lares hoje, ó Pai. Essa é a nossa oração. E que esses lares, ó Deus, sintam o poder da esperança que há na glória futura, ó Deus. Nós queremos deixar a nossa herança marcada no poder do Santo Espírito, no poder de Deus, que é a Tua salvação, Pai. Cuida, ó Deus. Eu te peço pela família do Benedito, Camila e o Ailton. Ó Deus, eu te peço pela Gláucia, Goulart, família da Fernanda, cirurgia que vai ocorrer no coração. Ó Deus, o Senhor conhece todas essas famílias, ó Pai. Peço também pelo Flávio,
que está falando sobre o Eduardo com a cirurgia no olho. Ó Deus, também te peço pelo Carlos que está com Covid. Deus, tanta gente sofrendo, tanta gente precisando, carecendo do teu poder, ó Pai. Peço também pela Edna, pelo Jacir, ó Deus. Que o Senhor esteja com eles, ó Pai. Esse casal tão abençoado. Te peço também pela Valquíria que está com Covid, pela família da Luciana, ó Deus. Pelo aniversário da Dona Maria, que é a mãe do Paulo, 85 anos. Ó Deus, o Senhor tem sido tão bondoso para com a gente, em tantas coisas, em tantas maravilhas. Peço também pelos sobrinhos e cunhado que está com Covid, da Rita, aniversário de casamento dela também. A Aline Casanova pela saúde, por uma causa na justiça. Ó Deus, nós entregamos a Ti, ó Pai. Entregamos a amiga da Cristiane que está com Covid também, ó Pai, numa situação grave. Ó Deus, em nome de Jesus eu te peço por tantas pessoas que estão sofrendo por causa do Covid, ó Pai. Situações graves, ó Pai. Gravíssimas, ó Pai. Eu te peço, Pai. Peço também pelo Abidiel, que é o irmão da Sara, que está na UTI. Ó Deus, conforta, ó Pai, esse irmão. Conforta esse homem, ó Deus, conforte, ó Pai, dê saúde. Peço também pela tia da Cláudia Merique, que está com câncer avançado, ó Deus. O Senhor pode curar, nós acreditamos em Ti. Nós acreditamos que o Senhor pode trazer cura sobre eles, ó Pai. Peço também pelo aniversário do Silas, do seu Benedito e da Alessandra também, que é sobrinha. Deus esteja com eles, ó Pai, com o Silas. Eu também peço pela família do seu Josué Santos, uma família querida, que o Senhor esteja com eles, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai. Nós entregamos a Ti esses pedidos, nós entregamos a Ti o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.